Bendito seja o nome precioso de Cristo Jesus para todos sempre. A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, queridos amigos que nos dão o prazer de estar conosco aqui na live no Facebook. Como sempre, quarta-feira pela manhã, Escola Bíblica. E nós estamos hoje com a lição de número 10, a intercessão pelos Efésios, dando continuidade às lições do nosso trimestre, que tem como tema a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. É a lição de número 10, que tem como tema a intercessão pelos Efésios. De sorte que esta manhã já queremos convidar você para compartilhar este link com os demais amigos. Abra uma sala de vídeo, a fim de que possamos aprender acerca da palavra de Deus, e muito especialmente no que a lição de número 10 nos propõe nesta manhã. O texto áudio da nossa lição: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios 3, versículo 14 e 15. A nossa verdade prática: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está na carta aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 ao 21, que assim nos diz: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Pai, muito obrigado por mais esta oportunidade que Tu nos proporciona através das redes sociais, em especial aqui no Facebook, para que possamos conduzir esta lição de número 10, onde trata do tema a intercessão pelos Efésios. De sorte que rogamos a Tua bênção, nutre a nossa alma de tal forma que possamos ser edificados por aquilo que está revelado na Tua palavra, e todos os demais alunos que estão acompanhando através desta live, sejam eles também fortalecidos, edificados, esclarecidos, e possam verdadeiramente compreender o que Tua palavra nos orienta. Nos ajuda, manifesta a Tua graça, dá-nos o direcionamento correto. Debaixo da Tua graça, na unção do Teu Espírito, rogamos e suplicamos estas bênçãos no santo nome de Jesus. Amém. A nossa lição de número 10 tem como objetivo geral apreender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da igreja em Cristo. Como nas demais outras lições, nós temos os objetivos específicos e sempre trabalhamos com 3 objetivos específicos. O primeiro, refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. O segundo, destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. E em terceiro, o conscientizar
de que Deus é capaz de fazer muito mais além do que pedimos. A nossa introdução da lição de número 10, a intercessão pelos Efésios, diz o seguinte: após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, conforme Efésios 3, versículo de 1 a 13, que foi a lição passada, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo, versículo 16 a 19. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessora do apóstolo é o tema desta lição. Lucas capítulo 11, versículo 1, declara-nos o Dr. Lucas a expressão do Cristo eterno, ele ensinando-nos a orar, né? A orar. E coisa boa é quando nós temos, na verdade, propósitos específicos na oração. O apóstolo Paulo está realizando uma oração intercessora e é o tema desta lição, onde nós vamos comentar a respeito exatamente dessa questão da intercessão. Eu vou explicar um pouco mais adiante, nesse primeiro ponto, sobre essa questão da intercessão e o que é uma intercessão e a forma como, na verdade, podemos realizar isso diante do Senhor. Portanto, nossa lição de hoje, como as demais, nós temos 3 pontos específicos e em cada ponto temos os subtópicos. São 3 subtópicos de cada ponto, onde aponta-nos o comentarista de forma mais minuciosa aquilo para qual o objetivo geral aponta. Portanto, o primeiro ponto tem como tema corroborados com o poder do Espírito. O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Nunca esqueçamos a expressão paulina, escrevendo aos Efésios no capítulo 6, versículo 10, quando ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, esse poder, na verdade, que opera em cada um de nós é o poder do Espírito Santo, através da obra salvífica, através da obra da salvação, que é exatamente a expressão, ou seja, o poder que em nós opera é exatamente a obra da soteriologia, ou seja, da salvação que foi realizada em nós através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, o poder salvífico. Antes vivíamos em nossos delitos e pecados, conforme Paulo narra no capítulo 2, versículo 10, mas que hoje estamos vivenciando a fé e temos acesso a esta graça por meio de Cristo, ou seja, o poder da salvação realizado na minha vida, na sua vida, mediante a fé que obtemos através da palavra e do entendimento da obra salvadora de Cristo, mediante o seu sacrifício vicário e expiatório na cruz do Calvário pelos nossos pecados. O subtópico primeiro do ponto 1 vai falar sobre as riquezas da sua glória. E é importante salientarmos sobre essa questão, visto que as pessoas acabam, na verdade, focando em apenas riquezas materiais, riquezas físicas, riquezas humanas, efêmeras e supérfluas. Nunca esqueçamos que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito, conforme Paulo escreve aos Romanos. Portanto, quando Paulo está falando das riquezas da glória do Senhor, ele, na verdade, está falando das riquezas da sua graça, ou seja, do favor imerecido, daquilo que ele realiza em nós. E é obra da salvação, é obra gloriosa. Vejam bem
profeta Isaías, no capítulo 1 e o versículo 19, ele faz menção de uma expressão muito importante para o povo de Israel, quando ele diz: se quiserdes, se me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Para que eu possa desfrutar do melhor da terra, no âmbito da salvação, no âmbito da vida espiritual, eu vou precisar querer e eu vou precisar obedecer. Então, isso é bastante importante, a fim de que você compreenda as riquezas da glória celestial. Portanto, Paulo vai apresentar sua oração, confiado nas riquezas de sua glória, e o apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça, o que significa que ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Ora, queridos e amados irmãos, é importante que compreendamos essa questão das riquezas da glória, porque muitas pessoas acabam adentrando em apenas coisas materiais, físicas, e tudo isso, na verdade, não é o propósito do Eterno Pai em cada uma de nossas vidas. Em primeiro lugar, conforme Mateus 6,33 deixa isso bem claro, devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Ou seja, ponto principal, preponderante das riquezas da glória em nosso viver é o reino de Deus, ou seja, é o domínio dele sobre a minha vida. É quando não vivo mais eu, mas Cristo vive em nossa vida. É quando eu aprendo que o importante é agradar a Ele, é servir a Ele, é glorificar o seu santo nome, é render a Ele toda a adoração, a glorificação que Ele é devida. Então, as demais outras coisas, elas vão ser acrescentadas mediante o meu esforço, mediante a minha dedicação, mediante o meu comprometimento, mediante a minha habilidade que porventura eu possa ter ou desenvolver com inteligência e com alguma coisa que porventura eu possa fazer funcionar. Mas, em primeira instância, reino de Deus, ele é composto exatamente disso, é buscar Ele incessantemente, buscar até que o achemos, até que o encontremos, até que Ele faça parte integrante do nosso viver, para que a gente possa ter esta compreensão das riquezas da sua glória. Portanto, declara o Dr. Lucas no capítulo 16, no versículo 10 e 11, o seguinte: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Olha, vejam como a gente precisa ser fiel a Deus e como o evangelista Lucas faz esta colocação, ou seja, trazendo-nos, na verdade, uma realidade física, humana, para algo espiritual, para algo que é muito maior, que é as riquezas da glória celestial. Como é que Deus vai confiar algo que é espiritual para a minha vida, se eu, na verdade, não sei nem tampouco usar da fidelidade com as coisas físicas, simples, normais, naturais? Portanto, é que nós aprendamos a respeito das riquezas da glória, que elas são importantes e Deus quer nos confiar exatamente essas riquezas. E é esta a oração intercessora de Paulo, é que ele apresenta a sua oração a Cristo, ao Senhor, confiado exatamente nas riquezas da glória de Deus, né? Nas riquezas da glória de Deus. Aí, no subtópico 2, ele vai dizer: fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu espírito no homem interior, ou seja, no âmago, no íntimo, certo? Não são riquezas físicas, humanas, mas são riquezas
que está lá no interior de cada vida. E é esta oração de intercessão que Paulo faz em relação à igreja aos Efésios. Entendamos o seguinte, que a palavra intercessão, certo, é ficar no lugar de alguém. Ou seja, quando eu intercedo, eu me coloco diante de Deus no lugar da pessoa que precisa, no lugar da pessoa que está a necessitar. Paulo se coloca diante de Deus e coloca-se dentro de uma posição tão gloriosa que o seu pedido de intercessão é para que a igreja ela continue de forma tal, sendo corroborada pelo poder do Espírito Santo do homem interior, na vida íntima de cada cristão, de cada servo. Ou seja, que esse poder ele fosse fortalecido e que cada cristão fosse fortalecido no seu interior. Ou seja, é exatamente isso o seu pedido, é o seu rogo. Bendito seja o nome do Senhor para todo o sempre. Então, a primeira instância aqui nesse subtópico 2, ou seja, é a intercessão paulina, que é exatamente isso que ele deseja, ou seja, ele fica no lugar da igreja e pede, suplica ao Senhor que esse poder fosse corroborado exatamente no interior de cada cristão, né? E ele não pede por riquezas físicas, por riquezas materiais. Ele pede para que a riqueza salvífica da graça do Senhor, ela seja algo realmente interiorizado na vida da igreja, na vida dos irmãos, onde os irmãos possam compreender e viver dentro deste fortalecimento glorioso e importante. Portanto, a outra questão bastante salutar que ele pede, certo? Que não existe força do revestimento que não seja dada realmente pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, é o Espírito Santo que na verdade vai gerar no nosso interior esta força para que a gente realmente esteja sendo fortalecido pelo poder, conforme Paulo vai orar e vai dizer à igreja aos Efésios no capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos na força do Senhor. Ou seja, nessa grandeza, nesse poder glorioso, sabe, que emana do Pai das luzes, que não há mudança nem sombra de variação, a fim de que sejamos arraigados e corroborados pelo poder do Espírito no nosso interior, para que possamos viver dentro daquilo que o Senhor possa estar edificando a nossa vida cada vez mais. Ele enfatiza bastante aqui, nesse tópico, que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo. Ou seja, é o Espírito Santo, ou seja, que habita, que tabernacula em cada uma de nossas vidas, conforme declara 1 Coríntios 6:19, que somos templo e morada do Espírito Santo, e como o templo e morada do Espírito Santo, ele tabernacula em nosso viver, de sorte que ele vai trabalhar em nosso interior este fortalecimento. Ele vai trabalhar em nosso interior exatamente a força que nós precisamos para continuar, estar de pé, firmados em Deus, firmados na sua palavra, compreendendo a altura, a profundidade, compreendendo as realidades cristãs e a realidade da fé, para que a gente possa continuar servindo a Ele e olhando para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Nunca esqueçamos a expressão do profeta Zacarias, quando declara que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. É o Espírito do Senhor que vai operar, que vai agir. E é esse o pedido, é essa a intercessão paulina pela igreja aos Efésios. Ele intercede para que esse Espírito Santo possa trabalhar de tal forma no interior de cada vida, a fim de que todos sejam fortalecidos. Glórias a Deus. E isso
vai fazer com que esse fortalecimento no poder de Deus vai afastar o cristão da vida pecaminosa, vai afastar o cristão de uma vida contraditória, de alguém que de repente queira viver apenas na carne. Ou seja, ele não vai ser inimigo de Deus, ele vai ser amigo de Deus, porque ele vai estar recebendo do Espírito Santo a força que se faz necessário para que ele possa suplantar todas as dificuldades, como também compreendendo melhor as coisas espirituais, visto que o apóstolo Paulo deixa claro que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, tá bom? E é através do Espírito Santo que nós vamos ter este fortalecimento. No subtópico terceiro do ponto primeiro, corroborados com o poder do Espírito, ele vai falar sobre habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. O que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. O versículo em questão, o verbo grego é kaitoiken, significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Ou seja, isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico vai ratificar que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Ou seja, nós mesmos não temos forças suficientes. Não esqueçamos de Pedro, que Pedro achava que na força do braço ele podia resistir, ele podia, na verdade, vencer qualquer parada. É tanto que o próprio Senhor disse: olha, eu orei ao Pai, eu roguei ao Pai, intercedi, porque o diabo queria cirandar na tua vida. E por eu rogar, o Senhor não permitiu. O Senhor não permitiu. Por quê? Porque nós vencemos na força do Senhor, é no poder do Senhor. E este poder do Senhor, ele emana do Espírito Santo. E Paulo está, na verdade, nos ensinando que nós precisamos desta habitação. Nós precisamos ser a habitação do Espírito Santo. E ele roga e ora para que este Espírito continue abundantemente na vida da igreja. Ou seja, que esta intercessão que o apóstolo faz em favor da igreja aos Efésios é exatamente para que esta presença seja contínua. É uma presença contínua na vida da igreja, para que ela possa vencer, para que ela possa superar, para que ela possa avançar, para que ela possa gozar dos privilégios celestiais e ela possa entender as realidades espirituais para desfrutar de forma que o nome de Cristo seja exaltado e glorificado. Porque sem a presença do Espírito Santo, do mal, as forças impiedosas. Declara Mateus 16, 18, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. E elas não prevalecem exatamente por causa disso, porque a igreja tem dono e o Senhor habita, tabernacula na vida de cada cristão individualmente que compõe o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus. Então, por causa disso, ele não pode nos tocar, ele está ao nosso derredor. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque temos a marca do sangue em cada uma de nossas vidas. Somos habitados por Cristo. Portanto, a síntese do tópico primeiro, corroborados com o poder do Espírito, é que o poder e a presença de Cristo capacitam os salvos a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada cristã. Então, aqui está a síntese desse tópico primeiro, que o poder de Deus, a presença de Deus é que vai capacitar os salvos a prosseguir de forma a serem vitoriosos, né? Uma vida vitoriosa na presença do Senhor Jesus. Por quê? Porque esta oração paulina, a intercessão dele para com a igreja, é que este Espírito abundantemente esteja no nosso viver, para que a gente continue
servindo, adorando, glorificando e vencendo até chegarmos à estatura de varão perfeitos. Ok? Então, vamos para o ponto 2, que fala sobre arraigados e fundados em amor. Assim como no ponto 1, nós também temos 3 subtópicos, e o primeiro subtópico vai falar sobre o amor, a virtude cristã. O segundo vai falar sobre arraigados e fundados em amor. E o terceiro, a intensidade do amor de Cristo. Né? Então, esse é o ponto 2, arraigados e fundados em amor. O comentarista nos fala o seguinte, que o amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Olha, eu acredito que eu poderia, na verdade, sintetizar esses 3 subtópicos, amor, virtude cristã, arraigados e fundados em amor, e a intensidade do amor de Cristo, é aquilo que o apóstolo Paulo vai escrever em 1 Coríntios 13, quando ele fala de um caminho mais excelente, que é o caminho do amor. E ele vai falar algo muito interessante nessa questão, falando do amor ágape, ou agapô, que é o amor de Deus no grego, é que o amor não busca os seus próprios interesses. E aí eu acredito que isso aqui, ele sintetiza todas as coisas, quando a gente compreende isso. Por exemplo, qual é o interesse de Deus em amar o ser humano? Qual é o interesse de Deus em amar a humanidade? Um Deus eterno, um Deus soberano, um Deus grandioso, um Deus que fez todas as coisas, que criou todas as coisas. Qual é o interesse dele de amar? Ou seja, ele nos amou. Ele nos amou porque ele nos amou. E ele nos amou de que forma? Ele nos amou a gente sendo bonitinho, sendo bonzinho. Ele nos amou a gente tendo uma vida bem acertadinha. Ele nos amou tendo, na verdade, uma vida bem equilibrada, ajustada. Paulo, João 3,16, que é o epicentro do Evangelho, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez alguém não consiga absorver o tamanho, a dimensão, a profundidade, a grandeza desse amor, e a própria expressão não encontra-se em vocabulário, nem no grego, nem no hebraico, uma expressão que possa, na verdade, dizer esta profundidade. Ele vai apenas dizer que é de tal maneira. Mas Paulo vem e escreve aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, e diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha aí o amor de Deus. Ele morre por nós, ele dá a sua vida, ele nos ama com amor eterno, e ele envia o seu Filho. Ou seja, não há interesse algum. Ou seja, qual o interesse? O interesse de Deus, o que é que o ser humano tem para oferecer para ele, que é grande, que é soberano, que é maravilhoso, que é pai de todas as coisas, que é criador de tudo. Ou seja, ele simplesmente ama. Então é esse o amor que Deus nos ensina, que Deus quer que nós venhamos vivenciar. Paulo escreve aos Romanos 5 que o amor de Deus fora derramado em nossos corações. 1 João 4,8 nos revela que Deus é amor. Deus é amor. Então, como ele é amor, então nós precisamos compreender que eu preciso amar sem interesse algum. Que não haja, eu não preciso de amor. Ou seja, as pessoas hoje, elas buscam coisas com interesses, né? Com interesses. Eu quero ser um youtuber, porque eu quero ser o melhor, eu quero ganhar dinheiro sendo youtuber. Eu tenho interesse de crescer, eu tenho interesse de avançar, eu tenho interesse, ou seja, o maior interesse aqui, queridos e amados irmãos, é de alcançar você. O maior interesse é que você possa, na verdade, compreender a verdade do Evangelho. O maior interesse é que a graça de Cristo venha realmente gerar no seu viver fé com suficiência para que você compreenda as verdades eternas e você seja alcançado. Você tenha uma vida melhor, uma vida de responsabilidade
estabilidade na presença do Senhor. Então, o nosso interesse aqui é que vidas sejam alcançadas. A escola bíblica, ou seja, o nosso interesse é que a igreja seja alcançada, que os irmãos sejam alcançados, que os irmãos possam verdadeiramente ter e desfrutar deste privilégio glorioso. E fazemos isso por amor. Ou seja, existe um trabalho, por detrás dessas câmeras existe um trabalho, existem pessoas que estão tentando, na verdade, oferecer para vocês algo que possa realmente nutrir vossas almas. Ou seja, não se faz isso aqui sozinho, não se consegue, na verdade, chegar até a sua casa, até o seu aparelho, o seu celular, o seu computador, se não tiver, na verdade, um trabalho de equipe, um trabalho que busca, na verdade, um interesse. Qual o interesse? O interesse de edificar você, de fortalecer você, de ajudar você, de nutrir sua alma, de preparar você, de fazer você um verdadeiro discípulo de Cristo, de você compreender verdades que porventura ainda você não tenha sido esclarecido sobre as mesmas. Então, o que é isso? Amor de Deus, amor sem interesse, amor que está realmente querendo fazer com que as pessoas alcancem algo muito maior e melhor. Portanto, é exatamente isso, é a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei e dos profetas. Está escrito, amados. O amor, ou seja, o Senhor resumiu 2 mandamentos. A lei de Deus foi resumida. Ele sintetizou, né? Ele, em primeira instância, ele vai dizer: amar a Deus sobre todas as coisas. Certo? Esse é o maior mandamento. Em segunda instância, ele vai dizer que nós precisamos amar o semelhante como amamos a si mesmo. Então, esse é o segundo maior mandamento, ou seja, ele sintetiza. E ele diz: esta é a lei e os profetas. Esta é a lei e os profetas. Ou seja, ele resume tudo e coloca para que a gente possa realmente viver dentro desta perspectiva. Qual é a perspectiva? A perspectiva da virtude. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao meu semelhante, ao meu próximo, como a si mesmo. Portanto, queridos e amados irmãos, este é o resumo da lei e dos profetas. É o sinal dos discípulos de Cristo, é exatamente esse. E o próprio Senhor Jesus disse: já não vos chamo de servos, eu chamo vocês de amigos, porque vocês estão fazendo aquilo que eu vos mando. Então, quer ser amigo de Deus? Faça aquilo que Ele nos manda, obedeça a sua palavra, submeta-se a esta verdade bíblica, cristocêntrica, através do amor pela fé. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque o amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Ciente desta relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Virtude. Eu lembro-me de uma história belíssima de um homem chamado Carlos Stude. Carlos Stude, ele era filho único. E Carlos Stude, ele herdou uma fortuna dos seus pais. Ele herdou uma fortuna dos seus pais. E quando ele herdou a fortuna dos seus pais, ele pegou a fortuna que ele herdou e ele dividiu entre orfanatos, hospitais. Ele espalhou aqueles recursos todos, ele espalhou para as pessoas necessitadas. E ele disse: agora eu vou servir como missionário na África. E foi isso que Carlos Stude fez. Ele amou, ele automaticamente ele entendeu, ele compreendeu a virtude cristã. Ele amou as pessoas, os necessitados, os aflitos, as pessoas que seriam alcançadas com aquele recurso. E além, ele foi muito mais além. Ele, além disso, ele ainda vai para os africanos para levar a mensagem do Evangelho. Queridos, isso é o amor. Só o amor faz isso. E é este amor que nós precisamos realmente estar arraigado e alicerçado. E é esta a oração que o apóstolo Paulo faz em relação à igreja aos Efésios. Como também esta oração nos alcance, chegue até nós, chegue até a nossa vida, que possamos viver dentro dessa virtude, arraigados nela, alicerçados nela,
para vivermos sem interesse algum. Segundo tópico, arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Ora, queridos e amados irmãos, quando eu estou vivenciando esse amor, há raízes. E essas raízes, o que é que vai acontecer? Vai soprar vento, vai soprar tempestade, vai soprar qualquer coisa e eu vou continuar, eu vou permanecer dentro desta perspectiva, né? Existem duas histórias que podem ser colocadas aqui. Eu lembrei-me de uma história de um jornalista americano que ele foi socorrer uma pessoa que estava num tiroteio, né? E a pessoa pediu para ele, não, fique aí, e ele não conseguiu, em hipótese alguma, ele teve que ir lá onde a pessoa estava baleada, e ele também foi baleado e morto. Só quando ele foi baleado, a pessoa disse, eu não disse que você não viesse. Ele olhou para a pessoa e disse, eu não posso negar o que sou. Eu preciso ajudar, está na minha essência ajudar, está na minha essência ajudar as pessoas. E existe um outro lado, ou seja, este é o alicerce daquele que compreendeu esse amor, que compreendeu essa verdade, que compreendeu viver dentro dessa perspectiva. E existe a outra história, que o camundongo que foi transportar o escorpião, né, numa enxurrada, né, e a enxurrada, o escorpião disse, me transporte, eu não sei nadar, e o camundongo, não, eu tenho medo do seu ferrão. Ele disse, não, mas fique tranquilo, fique tranquilo que eu não vou fazer nada com o senhor não. Eu disse, então sobe aí nas minhas costas. Aí o camundongo transportou o escorpião. Quando estava chegando na margem, aí o escorpião foi lá e meteu-lhe o ferrão no camundongo, e o camundongo morreu, e o camundongo estava para morrer, e disse, mas rapaz, você disse que não ia me ferroar, e disse, rapaz, eu não posso negar o que sou, né? Então, são dois ângulos para que a gente possa compreender de estar bem enraizado. Eu não posso estar enraizado no mal, eu não posso estar enraizado com práticas más, eu não posso estar enraizado com coisas ruins, apesar de que o homem é mau continuamente. Mas é o Espírito Santo, o Espírito transformador, através do sangue de Cristo, pela fé, eu criei, me arrependi, estou humilhado diante do Senhor, agora estou alicerçado em Deus, na sua palavra, com amor, vivendo para a glória de Deus, para que eu possa verdadeiramente dar exemplo, praticar boas obras, porque eu fui salvo para praticar as boas obras. Portanto, queridos e amados irmãos, Paulo traz uma mensagem um pouco muito mais além do que isso, quando ele diz que sem amor a vida cristã não tem sustentação alguma, né? Uma pessoa que está vivendo, dizendo que é de Cristo, não tem amor, não vive o amor de Deus, ele não está sustentado em coisa alguma, ele não vai chegar em lugar nenhum, porque ele não tem raízes, ele não está aprofundado em Deus, né? E aí Paulo vai insistir, né, a compreensão da largura, do comprimento, da altura, da profundidade do amor divino. Ele usa essas expressões para a vastidão do amor de Cristo, ou seja, que excede todo o entendimento, ou seja, que está acima de qualquer entendimento, assim como a paz, né? A paz também de Deus excede, ultrapassa todo o entendimento. E esta é a oração que Paulo faz pelos filipenses, que a paz de Deus que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, quando eu tenho a paz de Deus e quando eu vivencio esta paz, eu me tranquilizo diante de pandemia, eu me tranquilizo diante de situações complicadas, eu me tranquilizo quando existem facas afiadas, perseguições, eu me coloco na posição de Deus, eu me coloco na posição de um servo, de um discípulo, de um homem que teme e que anda
anda no temor da sua palavra, que cuido, que tenho, na verdade, a obrigação de cuidar, de fazer aquilo que se faz necessário para que a gente não incorra em prejuízo para a vida da gente, nem para a vida de ninguém, do meu semelhante, mas também confio, acredito, tenho paz, tranquilidade, como Pedro, que teve tranquilidade, que tinha uma sentença de morte sobre a vida dele, Atos 12, mas mesmo assim ele foi dormir. Você já pensou? Camarada, no outro dia vai morrer, ou seja, vai perder o pescoço, vai ser cortado pelo fio da espada e ele vai dormir. Por quê? Porque ele tem paz, ele tem tranquilidade na alma, porque ele sabe que a vida da gente na terra é passageira, a vida nossa é eterna e quem está em Cristo não morre. O salmista declara, eu te louvarei pelos séculos dos séculos. Ou seja, a vida de um homem de 60 a 70 anos que passa disso é enfado e canseiro, como declara o Salmo 90. Como é que ele vai louvar pelos séculos dos séculos? É porque cristão não morre. Cristão, na verdade, ele morava aqui na terra, agora está morando no céu, na eternidade, com o Senhor. Ele tem o Senhor, na verdade, como seu Deus, como aquele que guia, como aquele que o ajuda. Portanto, queridos e amados irmãos, ultrapassa todo o entendimento. E ele vai indicar que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Não tem lógica. Né? A lógica humana não mensura, não dimensiona. Não tem, sabe, não tem capacidade de adentrar realmente esse grandiosíssimo amor de Deus. Como é que Deus pega um patricida, um matricida, um homicida? Como é que Deus pega um homem, sabe, com todas as práticas mais ruins e de repente o transforma e concede a ele em um novo homem? Ou seja, as pessoas não conseguem entender e às vezes dizem, puxa, esse cara só quer ser o que não é agora só porque é crente. Não! Nós não queremos ser o que não somos. Nós somos pecadores, só que justificados. Nós somos pecadores, só que cremos. Nós somos pecadores, só que nos arrependemos da nossa vã maneira de viver. Reconhecemos que as nossas práticas eram ruins. E as práticas que porventura fizemos, elas na verdade serão cobradas. Serão cobradas. Sabe? Não existe essa questão de que eu fiz alguma coisa e agora eu não vou ser cobrado por aquilo que eu fiz. Ou seja, é lei da semeadura. O que eu planto, eu colho. Não tem como eu plantar abacaxi e colher feijão. Não existe isso. Sabe? Princípios de Deus são irrevogáveis. Então, esse é um princípio irrevogável do Senhor. Que é a lei da semeadura. Se eu planto na carne, colho na carne. Se eu planto no espírito, colherei no espírito. Portanto, a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. O terceiro subtópico do ponto 2, arraigados e fundados em amor, é a intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração, para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Gosto disso. Gosto desta expressão na oração paulina. Cheios da plenitude de Deus. Nós só podemos verdadeiramente, amados irmãos, alcançar aquilo que a palavra nos ensina, nos instrui e nos proporciona quando nós chegamos na plenitude do conhecimento. Quando nós nos aprofundamos, sabe, nesse amor, nos aprofundamos nessa graça, nos aprofundamos nesse revestimento, nos aprofundamos em mergulhar, sabe, em mergulhar, em ir bem mais profundo, sabe, do que a superficialidade. Paulo não está fazendo uma oração superficial. Ele não quer que os cristãos sejam superficiais. Ele quer que os cristãos sejam mergulhados. Quer que os cristãos sejam mergulhados. Isso me faz lembrar de um mestre que alguém disse, nós queremos ser cheios do Espírito. E o mestre disse, vão lá no rio, leve uma peneira.
E os 3 camaradas foram lá no rio e ficaram lá com a peneira pegando água do rio, né? E pegavam e a peneira vazava, pegavam e passaram mais de 2 horas lá e aí eles voltaram e disse: mestre, passamos mais de 2 horas. Pegamos água, a água não fica. A água não digo, pois é, meu amigo, isso é ser mergulhado em Deus. Nós somos uma peneira. É por isso que a gente precisa estar mergulhado sempre. Nunca saia do mergulho. Continue com a peneira dentro da água. Continue mergulhado em Deus. Continue mergulhado na palavra. Continue mergulhado, sabe, na presença deste Deus tão bom e tão maravilhoso. Porque se tirarmos a peneira da água, nós não desfrutaremos da plenitude. Nós não desfrutaremos daquilo que realmente Ele tem para cada uma de nossas vidas. Esta é a oração de Paulo à igreja aos Efésios. É que a gente entenda e compreenda a intensidade desse amor e como a gente precisa estar realmente cheios de toda plenitude de Deus. Esta também é minha oração para as nossas vidas nesta manhã. Então, a síntese do tópico 2 diz assim: nesse ponto, Paulo enfatiza a necessidade da total compreensão do amor de Deus e o crescimento espiritual dos crentes até alcançar a perfeição, né? Nós estamos buscando a estatura de varão perfeitos, né? Então, para isso, a gente precisa estar mergulhados, em chegar do outro lado, né? Dando glórias ao nome do Senhor e conduzindo muitos outros a esta vivência. O terceiro e último ponto: a bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o Eterno deve ser glorificado para sempre. A dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam, conforme 1 Coríntios 2:9, né? Diz que ouvido não ouviu, nem olho viu, nem desceu nada semelhante ao nosso coração. É aquilo que Deus reserva para aqueles que o amam. Então essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos que os nossos, conforme declara Isaías 55:9, né? Ora, é interessante quando Paulo fala essa expressão da dimensão das bênçãos de Deus, quando utiliza Efésios 3:20, né? E aos Efésios 3:20 ele vai deixar bem claro, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Qual é o poder que em nós opera? É o poder da salvação, é o poder da graça, é o poder do Espírito Santo agindo em nós, agindo na minha vida, agindo na sua vida. Ou seja, ele abundantemente ele pode fazer muito mais, ou seja, muito mais do que o mistério oculto revelado para cada um de nós. Ele pode fazer muito mais do que as riquezas da sua glória, operado no nosso interior. Glória seja dado o nome do Senhor. Ele pode fazer muito mais do que eu compreendo, do que a minha compreensão alcança. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é eterno, Ele é soberano, Ele é grandioso, Ele é maravilhoso. Tem coisas que a nossa mente não consegue captar. Por quê? Porque somos humanos. Somos humanos, somos efêmeros, somos passageiros, somos limitados. Tá certo? Então, vejam bem o que declara Mateus capítulo 7. Ele
ele fala assim uma coisa bastante interessante na questão do pedir, né? Ele vai dizer assim: pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre, né? Vejam bem a dimensão aí da bênção. Então, eu preciso bater, eu preciso buscar, eu preciso clamar, eu preciso me humilhar. Mas pastor, ele não sabe o que é que eu preciso? Sabe, mas ele também quer que você peça, ele quer que você também se aproxime. Ó, Deus está aqui, ó, certo? A glória dele está aqui, ó, certo? A glória dele está bem aqui, ó, a glória, o poder dele, sabe? Está bem aqui. Eu preciso estar aqui, ó. Eu preciso estar aqui embaixo. Agora, o que é que acontece? Muitas pessoas estão saindo debaixo da mão, da proteção, da glória. E quando ele sai debaixo dessa proteção da glória, da poderosa mão do Senhor, ele deixa de alcançar. É por isso que ele diz: meu filho, vá para debaixo da minha mão, vá me buscar, vá me clamar, sabe? Vá ter intimidade comigo, sabe? Chegai-vos a mim, eu me chegarei a vós, é o que declara a palavra. Então, eu preciso bater, eu preciso clamar, eu preciso buscar, eu preciso ter intimidade, eu preciso ter uma vida de oração, eu preciso ter uma vida de clamor, eu preciso ter uma vida onde eu compreenda que Ele é quem pode, Ele é quem faz, Ele é quem é poderoso. Então, essa é a dimensão das bênçãos divinas. Eu preciso desenvolver a salvação, conforme declara Paulo escrevendo em Filipenses. A minha cidade não é terrena, a nossa cidade ela é celestial, ela é de cima. Aqui é passagem, aqui é um momento apenas, tá bom? Então veja bem, que desse modo o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações, certo? Então, vamos para o subtópico 2 do ponto 3º, a bênção de Deus excedendo o pensamento humano. Agora, o que é que nós acabamos de dizer aqui no ponto 1º? É que é um convite para a adoração. A palavra adoração, adorador, adorar, vem do grego proskíneo. As pessoas colocam na cabeça que só pode adorar se estiver cantando. Se fizer um louvor. Aí se ele fizer um louvor é adoração. Meus irmãos, eu adoro a Deus com tudo que sou. Eu adoro a Deus com o meu vestir, com o meu calçar, com o meu andar. Eu adoro a Deus com o meu caráter. Eu adoro a Deus com as minhas decisões. Sabe? É aquilo que Paulo escreve em 1 Coríntios 10:31, quer eu coma, quer eu beba, eu devo fazer tudo para a glória de Deus. É o que declara o salmista no Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga ao seu santo nome. Isso é adoração, é rendição completa ao Senhor. A palavra adoração é exatamente isso. Eu acho que vocês já viram os judeus no Muro das Lamentações, né? Ele não para de recitar ali o Corão, né? Ele fica sempre ali, ele mexe o corpo todo, né? Ele sempre está fazendo as orações mexendo o corpo, né? Com a cabeça, o corpo, não para, e lendo, e passa o dia todo fazendo isso. Por quê? Porque ele entende que todo o seu ser, todo o seu corpo, membros superiores e inferiores, todo o seu corpo tem que adorar, tem que se render, tem que se curvar diante daquele que vive e que reina para todo sempre. Portanto, queridos e amados irmãos, tenhamos esta compreensão, né? De adorarmos a Deus em todas as instâncias. Paulo, ele encerra esse capítulo com um convite de adoração, cuja glória é devida na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado, que é a salvação, soteriologia, das muitíssimas riquezas de Cristo conferida à igreja. Ou seja, na salvação nós temos os aspectos da mesma, e que são desenvolvidas a partir do momento em que eu creio, que eu me arrependo, que eu vivo pela fé.
fala da grandeza do poder de Deus, da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. E aí eu preciso louvar a Deus em todas as instâncias. Eu preciso adorá-lo, sabe? Deus está atrás de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não está atrás de religiosos. Deus não está atrás de pessoas religiosas. Deus quer adoradores. Deus quer pessoas que se coloquem na brecha, sabe? Deus quer pessoas que realmente estejam dentro desse espírito e que possam realmente viver para o louvor da sua glória. Portanto, o adore. O adore. Renda-se a Ele, prostre-se diante dEle, sabe? Porque Ele, a seu tempo, certamente vai ser glorificado e exaltado em sua vida e através da sua vida. O terceiro tópico do ponto terceiro é a glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Bom, em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações e enfatiza seu pedido com a frase para todo sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes, né? Então, a glória na igreja é por meio de Cristo, sabe? É por meio de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. A glorificação é exatamente o resultado da glória de Cristo na igreja. Então, a presença de Cristo faz com que a igreja glorifique. A presença de Cristo faz com que a igreja vivencie realmente esta alegria, esta satisfação, este prazer e tantas outras coisas boas que são oriundas do trono da glória do Senhor, nosso Deus. Portanto, queridos, a bênção de Deus excede todo o pensamento humano. A dimensão, o convite para adorar e a glória devida a Deus. A síntese do tópico 3, as bênçãos espirituais são ilimitadas e estão disponíveis ao cristão. E somente o nome de Deus deve ser eternamente glorificado. Glórias ao Senhor. As bênçãos espirituais são ilimitadas. É tanto que Paulo, quando vai lá escrever aos Efésios, capítulo 1, e o versículo de número 3 e 4, ele vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, onde a igreja tem sido eleita nele, no Senhor. Então, queridos e amados irmãos, as bênçãos espirituais são ilimitadas, são todas as bênçãos. Ele tem abençoado. Então, de sorte que você é um abençoado, você é uma abençoada. Você deve buscar ser bênção para a sua família, ser bênção no seu trabalho, ser bênção no emprego. Não foi assim que Deus chamou Abraão? Abraão, sê tu uma bênção. Tem gente que pensa que isso é bênção se for no templo. Você tem que ser bênção para o seu marido, tem que ser bênção para a sua esposa, você tem que ser bênção para os seus pais, você tem que ser bênção para o seu patrão, você tem que ser bênção para os seus colegas, você tem que ser bênção na faculdade, tem que ser bênção na escola. Nós precisamos ser bênçãos. Deus nos chamou para ser bênção. Onde formos, o que fizermos, que façamos, aleluia, sendo bênção na vida de quem quer que seja. Não esqueça de José, né? José recebeu uma mensagem profética, né? A bênção patriarcal de Jacó foi assim: José é um ramo frutífero, os seus galhos se estendem sobre os muros. Ou seja, tem bênção para dentro da sua casa, mas quem passar
por perto de José, passar por debaixo dos galhos de José, também receberá a bênção, será abençoado. Por quê? Porque José é uma bênção. Porque você tem que ser uma bênção. Cristão tem que ser uma bênção. Cristão tem que valorizar a bênção do Todo-Poderoso, que abençoa a mim e a tantos quantos porventura estiverem perto de nós, que viverem conosco e que nossos vizinhos, nossos amigos, sabe, a cidade, o país, o estado, todos precisam serem alcançados, porque Deus é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Eu quero concluir a nossa lição de hoje, lição de número 10, a intercessão de Paulo aos Efésios. Diz o seguinte: a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverado cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração: o fortalecimento do poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Então, aqui está um resumo sintetizado da lição que o nosso comentarista trouxe para todos nós, e que você possa compreender de que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou pedimos, pelo poder que opera em nós. Deus abençoe, que a graça de Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Compartilha a lição bíblica de número 10 com os seus amigos e vamos juntos cada vez mais sendo edificados na santíssima fé. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito permaneça sobre a tua vida e sobre a vida de toda a igreja em toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Quem tem fé, diga amém. Deus abençoe.